seja muito bem-vindo ao RNP em Rede, nosso bate-papo sobre educação, pesquisa e inovação. Eu sou Estela Tsiraques e estou aqui hoje para conversar sobre gestão de projetos e com um dos maiores especialistas do tema no Brasil, o Mário Trentin. Mário, muito bem-vindo. O Mário tem mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos na Força Aérea, é mestre pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e agora está desbravando o mundo do empreendedorismo também. É isso, Mário? É isso aí. Conta pra gente um pouquinho da tua carreira. Vamos lá. Bom, fiz engenharia, sempre quis trabalhar na aeronáutica, lembro, por muito tempo, enquanto estava no ensino médio. E acho que isso foi até um projeto de vida, de montar um cronograma para você estudar, tudo mais, de ser uma pessoa organizadinha. Sim, porque o ITA já é uma peneira boa, né? Um vestibular bem difícil. Mas aí vem essa questão de ter um planejamento, organização, método, né? Método de estudo. Acho que isso sempre me ajudou bastante. E aí eu entrei no ITA, e no ITA você pode ficar como civil ou militar, eu escolhi a carreira militar. Fiquei na Força Aérea de 99 até 2014. Caraca. Bastante tempo. Bastante tempo. Tem projetos interessantíssimos. Eu acho que o governo em geral, as instituições de pesquisa, o governo em geral, tem projetos interessantíssimos, porque muitas vezes a gente tem mais recursos até no governo. Sim. E a gente tem obras ou, enfim, coisas de um impacto muito grande, né? De infraestrutura também, né? De infraestrutura, acho que os serviços também, porque tudo é uma complexidade, né? Sim. Então, você vai pensar no serviço de saúde ou educação, enfim, defesa, entre outros. São projetos grandes, projetos grandiosos. E é legal ver que o governo, todos os governos, né, a gestão pública tem se especializado em projetos também. Sim. Trentin, me conta um projeto marcante, assim, pra você, na tua carreira. Eu gosto muito do programa espacial. Todas as coisas ali da aeronáutica em si, né? Eu fiquei à frente do escritório de projetos do Instituto de Aeronáutica e Espaço de 2010 a 2014. Então, na verdade, lá é um programa, um conjunto de projetos, que aí você tem as tecnologias aeroespaciais, tecnologias de defesa, enfim, os lançadores de satélite, uma série de coisas. E isso é muito legal porque tem não apenas a complexidade técnica, que é um aspecto, né? Mas tem também um monte de stakeholders e partes interessadas envolvidas. Então eu trabalhava muito com o INPE, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa, Ministério da Educação, ao qual o ITA está ligado ali também. E isso é uma coisa muito interessante porque você vê a multidisciplinaridade do projeto. Que não tem como a gente fazer uma coisa grandiosa, digamos, sem a gente ter uma série de partes interessadas envolvidas. E você, qual é o maior desafio na gestão de projetos? A gente escuta muito falar assim, as pessoas são o maior desafio. Faz sentido? Eu acho que é muito mais a falta de método, sabe, Estela? Que assim, as pessoas a gente sempre vai ter conflito, né? Então, no trabalho, na família, enfim, sempre que tem um grupo de pessoas, a gente vai ter opiniões divergentes e a gente tem conflitos. Mas o quanto mais a gente tem uma metodologia de trabalho, aí não apenas de projeto, processos e tudo, aí você tem menos mal entendido ou problemas de expectativas. E na gestão de projetos isso é mais difícil porque é uma coisa nova. Então, por exemplo, se você trabalha com atividades de marketing, recursos humanos, coisas do dia a dia ali, aí já tem um processo padrão. Então, tem um processo padrão de contratação, um processo padrão de remuneração, folha de pagamento. Todo mês você vai lá e roda a mesma coisa, consegue melhorar isso e ter os seus indicadores, né? O projeto é sempre uma coisa nova. Então, vou fazer um produto novo, ou vou fazer um serviço, vou implementar algo novo. Mas os princípios e fundamentos da gestão de projetos, eles vão de um projeto para o outro. Você faz a iniciação, que é definir o objetivo, qual é a justificativa, fazer um planejamento detalhado, todas as etapas da execução, monitoramento e controle. Então isso é uma coisa que a gente leva para qualquer projeto, sejam projetos do dia a dia, da vida pessoal mesmo, ou os projetos mais grandiosos que a gente tem também. E como é que é o Trentin no dia a dia, gestor de projetos em casa? Me conta, você aplica isso também na tua vida, assim, cotidiana? Eu aplico. Eu acho que a gente também não pode ficar neurótico com todas as coisas, porque nem tudo precisa ser planejado, mas eu acho que quando a gente vai fazer alguma coisa importante, em termos de ser maior, aí a gente precisa fazer um planejamento maior. Então, por exemplo, né, uma das coisas que eu fiz foi estudar fora do Brasil.
em 2011. Então tem um programa de bolsas lá na Califórnia, visita a NASA, inclusive, e visita o Jet Propulsion Lab lá da NASA. E aí isso para mim foi um projeto, porque é um monte de coisas, né? Então você vai, por exemplo, julho do ano que vem, ele ocorre sempre em julho, né? Julho do ano que vem, aí você tem que se organizar em visto, enfim, uma série de outras coisas, né? Vacina, visto, local, seguro de saúde, uma série de coisas lá. E eu fiz isso como um planejamento e funciona. Mas você vai simplesmente, sei lá, fazer alguma coisa aí no seu final de semana, não necessariamente precisa de todas as ferramentas. Eu acho que é muito mais uma questão de a gente fazer o que o PMI, o Project Management Institute, chama de tailoring ou adaptação. Porque assim, os princípios são os mesmos, mas se é uma coisa complexa, vai ter muito mais passos e muito mais documentos. Se é uma coisa menor, aí eu vou juntar esses passos e vou fazer uma documentação menor. Posso simplesmente fazer um canvas de projeto em uma folhinha ali, por exemplo, e isso é suficiente para gerenciar um projeto médio ou um projeto pequeno. E que dica que você daria assim para quem está começando a se interessar por esse tema? Por onde começar? Então, sempre pelos livros de fundamentos, sabe? Acho que um grande erro é a gente querer procurar livros avançados de alguma coisa sem conhecer. Então você vai começar a aprender administração, vai lá, pega introdução à administração, fundamentos à administração, e aí você vai começar a entender aquilo lá melhor. Vão ser livros numa linguagem mais simples e didática também, e aí você vai buscar cursos. Então os cursos são dos mais diversos. Tem cursos de 2 horas, 4 horas de dias, pode fazer um MBA em gestão de projetos. Então vai mais dessas, sim, se é algo que você quer para a sua carreira ou se é um conhecimento geral. Então se for um conhecimento geral, faz um curso mais curto, você vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia, nos seus projetos. Se você especializar nisso, aí leva anos para certificação, MBA e assim por diante. Eu como gestora de marketing, eu percebo que assim, gestão de projetos hoje é uma coisa fundamental. Tudo bem, a pessoa não precisa ter todas essas certificações, mas ter o fundamento ajuda em qualquer entrega. Você também tem essa percepção? Com certeza, com certeza. Que o que acontece é que as organizações agora estão se tornando mais projetizadas. É verdade. Porque a gente precisa dessa projetização para ter flexibilidade e velocidade. Então, assim, de uma maneira resumida, né? Se a gente pensar muito tempo atrás, aí, 50 anos atrás, aí você fazia um planejamento hierárquico e as coisas iam se desenvolver de uma maneira mais lenta, porque também o ambiente externo mudava mais lentamente, né? Hoje a gente precisa como se fossem pequenas unidades autônomas. Isso são os projetos. Então, você vai lá, por exemplo, né, vamos pensar em uma organização como Correios, por exemplo. Aí você, 50 anos atrás, podia fazer um planejamento de quantas unidades você vai abrir, aí depois você faz tudo devagarinho, 5 anos para ir fazendo cada estrutura ali. Hoje, não é nem só expandir essa estrutura. Tem uma parte tecnológica, de centros de distribuição, digitalização, né? Etiqueta rastreável lá, por exemplo, uma série de coisas que não tem nem como você planejar todos de uma maneira hierárquica e com antecedência, porque a gente ainda vai precisar de experimentação. E aí essas unidades autônomas, que são nossas equipes de projeto, podem fazer isso. Posso pegar um grupo lá de pessoas e falar, vocês vão resolver como que a gente faz para rastrear medicamentos no correio, por exemplo. E aí você vai construir vai fazendo pequenos experimentos, né, que sejam rápidos e vai expandindo também isso, exatamente. Né? E eu fiquei sabendo que você tá nesse mundo do empreendedorismo também. Me conta como é que tá e como é que é a sua atuação nesse universo. Quando eu saí da Força Aérea em 2014, eu fundei uma empresa que na época se chamava Trentin Gestão e Tecnologia. Né? Depois nos juntamos com mais 2 outras empresas, que era a Go IT e a Quicked. Aí se tornou Modern PMO. E agora a gente faz parte de um grupo maior que é a Alevo. Então, a alevo.com. A gente faz consultoria em gestão de projetos em outras áreas também. Fazemos programas educacionais em gestão de projetos em outras áreas e fazemos mentoria disso para as organizações. Então, muitas vezes a gente desenvolve trilhas para liderança. Qualquer multinacional, são vários projetos que as pessoas têm para gerenciar. Ou mesmo formação de alunos nos MBAs de gerenciamento de projetos e preparatórios para certificações. Olha, que legal. E qual foi a experiência nesse novo universo que mais te marcou?
Eu acho que é muita mudança essa questão de empreendedorismo. A gente tem que se adaptar bastante, né? É um mundo VUCA, né? Tem que se adaptar bastante. Porque você tem que pensar que tipo de nicho você vai se especializar para você também não fazer tudo e ficar ruim em várias coisas, né? Então, eu comecei trabalhando inicialmente com consultoria só, que a gente implantava escritório de projetos. Aí começamos a treinar as pessoas nisso, porque a continuidade, então muitas vezes você implementa o escritório de projetos, mas se não houver treinamento, capacitação, depois ele não se sustenta. E aí depois, com o tempo, a gente passou a implementar softwares de gestão de projetos também. Microsoft Project, Primavera, OnePlan, essas plataformas. Então a gente acabou sendo muito feliz nessa jornada aí de fazer uma coisa de cada vez, que é a priorização, mas ir construindo mais coisinhas ao longo do tempo, porque também, se você ficar só numa área, é difícil. Você começou em pesquisa, desenvolvimento e inovação, é isso? Principalmente, sim. E aí hoje você... Hoje a gente gerencia projetos de tudo. Então tem projetos da área farmacêutica, às vezes de P&D, mas às vezes de fábricas, projeto de celulose, que é mais fábrica, parada de manutenção, tem organizações de consumo, então, empresas de seguros, bancos também, financeiras, todo tipo de organização. Isso é uma coisa legal da gestão de projetos. A gestão de projetos é uma área interdisciplinar. Então, basicamente, a gente conseguiu organizar outras disciplinas. E aí, por isso, ela vai ser aplicável em qualquer área. Então, recursos humanos. Aí eu preciso fazer um novo plano de cargos e salários. Ou uma reestruturação. É um projeto. Então, cronogramas, atividades. Na área de marketing, você vai lançar uma campanha, você vai fazer um projeto de branding, enfim. Também tem um cronograma e é um projeto. Então, não apenas nas nossas famosas áreas técnicas, né? Engenharia, tecnologia, mas em todas a gente tem gestão de projetos. Você falou no comecinho que você veio desse universo do ITA, né? Que você fez carreira militar. Como é que você acha que a carreira militar também te influenciou e te influencia hoje? É muito legal essa questão da disciplina, sabe? Eu gosto ainda. Eu acabei saindo mais por questões de mudança de cidade, planejamento, enfim. Foi um contexto mais pessoal, foi isso? Mas sempre gostei muito, assim, depois trabalhamos com algumas organizações militares como empresa de consultoria também, porque eu acho que, assim, são organizações que têm um elevado padrão de cobrança, de disciplina, de tudo ali, de organização, de método também, e que acaba criando essa rotina e disciplina de você fazer as coisas bem feito da primeira vez, né? Sim, é porque a gente acaba, como leigo, não conhecendo tanto como é que funciona o meio militar, né? Mas o que você também traz dessa experiência, né? Que você passa, eu sei que você é professor também, né? Que você também ensina, né? O que você traz dessa tua carreira para quem você está orientando, seja em empresas, seja, enfim, em cursos? O que você leva? Você falou da disciplina, o que mais você ensina para essa galera? Tem muita coisa bacana no desenvolvimento tecnológico, então as Forças Armadas, de uma maneira geral, são muito bem desenvolvidas aqui no Brasil. Eu acho que o grande problema é que a gente não tem muita propaganda dos projetos públicos, não apenas da área militar, mas civil também. Organizações como a própria RNP e tantas outras que a gente tem, se você perguntar por aí, ninguém sabe o que faz. Então, o que faz o Ministério da Ciência e Tecnologia? 90% das pessoas não vão saber. É verdade. E tantas outras instituições que a gente tem, então, enfim, a rede de pesquisa, você tem FINEP, BNDES, um monte de organizações para fazer, por exemplo, fomento e incentivo econômico e da inovação, mas as pessoas desconhecem. O Brasil já foi o maior exportador de vários tipos de produtos de alta tecnologia, né? Então temos uma empresa aeronáutica, que é a Embraer. Poucos países têm uma empresa aeronáutica que é uma referência, tamanho, que é uma referência, e várias outras tecnologias e empresas que a gente tem aqui no Brasil, mas que muitas vezes não são tão divulgadas. Eu acho que o que falta mesmo é um ensino mais voltado para essa parte de ciência, matemática, tecnologia, que é o que muitos dos países desenvolvidos vêm fazendo, o STEAM, né? Então, projetos de ciências, enfim, uma série de coisas aqui, porque mesmo que a criança não vá trabalhar com isso, pelo menos ela vai saber o que é possível. Ela pode ser um advogado, enfim,
pedagogia, outras áreas ali que não necessariamente sejam essas técnicas aí tecnológicas, mas saber o que é possível e também saber tanta coisa boa que a gente faz aqui no Brasil, né? No agronegócio, a gente tem muita tecnologia. É verdade. Tecnologia de mapeamento, de genética, de uma série de coisas, todas desenvolvidas aqui, e a gente muitas vezes não sabe tudo que é feito, né? É engraçado você falar disso, né? A gente tá fazendo um trabalho de marketing junto com os nossos pontos de presença e me surpreendeu muito esse ano, porque uma das coisas que eles mais pediram é assim, nossa, Stella, a gente precisa de explicar o que é o sistema RNP e as possibilidades do sistema RNP, quer dizer, fazer parte da comunidade da RNP para o agro, para a galera que está fazendo pesquisa agropecuária, né? Porque a gente tem um recorte claro em educação e pesquisa, as organizações que estão trabalhando com isso, então não é também, a comunidade ela é focada, né? Ela é especializada, mas veio essa demanda do agro e eu vejo também essa questão do agro e a aplicação de metodologias ágeis. Sim. Então eu queria saber, né, como é que você está vendo essa questão da aplicação das metodologias ágeis para a gestão de projetos, né, que já vem de longa data. Como que é a tua percepção disso? Sim, vamos lá. Acho que essa coisa de não saber o que faz é muito comum. A gente tinha que triplicar o marketing, a divulgação de várias dessas organizações. O Sebrae tem esse mesmo problema. Eu já conversei com diversas pessoas do Sebrae, às vezes o empresário, o microempreendedor não procura, porque ele não sabe exatamente o que faz. Sim. Tem até consultoria do Sebrae, o Senai dá consultoria técnica também, para algumas empresas lá dentro de critérios, não cobrando ainda gratuitamente. E mesmo assim, pouquíssimas empresas ou pessoas fazem uso disso. Quando a gente pensa em linhas de fomento e de incentivo, é mais ainda. Eu faço parte do Parque Tecnológico de São José dos Campos, como Business Advisor lá, e a gente recebe todas essas chamadas de incentivo, ou às vezes de doação, ou fomento, empréstimos, né? Todo tipo de coisa ali. E são literalmente 20 bilhões de dólares disponíveis. Quando a gente pega, por exemplo, a Lei do Bem, de todas as empresas que podem se beneficiar disso, acho que menos de 7% usam. Então, a cada 100 empresas, 7 usa a Lei do Bem. Por desconhecimento de gestão de projetos, de métodos, de saber o que essa organização faz. E aí, isso muitas vezes diminui a competitividade do país e daquela empresa. Sim. Porque você poderia estar obtendo incentivos, desenvolvendo a inovação, né? E tem coisas, por exemplo, você falou do agronegócio, eu nunca tinha ouvido falar do Senar, que é o Serviço Nacional, acho que de Agricultura e Rural, alguma coisa assim. E fiz uma palestra com eles de digitalização, do uso das ferramentas da Microsoft, que serve para o produtor rural, serve para eles mesmo como instituição. Mas aí você vê, por exemplo, né, o Senar é do Sistema S também, vamos dizer, como se fosse um Sebrae do agronegócio, um Senai do agronegócio, que ele é mais técnico, e eu nunca tinha ouvido falar disso. E provavelmente um monte de outras pessoas nunca ouviram falar disso. Sim. Então, quantos produtores poderiam estar se beneficiando disso, da cadeia como um todo, e não conhecem? Então, quanto mais a gente puder divulgar essas organizações, talvez elas precisassem também se unir um pouco, né? Sim, você acha? Em associações, né? A RNP, de alguma maneira, ela acaba estando em várias, e como que ela faz para se promover e promover as outras também. É verdade, é um baita desafio. O que você espera para o Brasil, né, como país, assim, em gestão de projetos? Eu acho que agora que faz parte da base curricular, isso vai melhorar bastante pra gente. Porque, é isso de não conseguir executar as coisas, quem não tem uma metodologia de organização. Às vezes a criança não estuda bem, ou, enfim, não consegue desempenhar atividades, mas não é por falta de esforço, ou por falta de motivação, ou por falta de disciplina. É por falta de um método mesmo. Então tem um cronograma de coisas que eu vou fazer e eu vou cumprindo aquelas coisas, consigo me organizar dessa maneira. Então essa organização e método ela é fundamental. E aí hoje que a gente tem tanto a parte de as disciplinas de competências socioemocionais e as de propósito de vida, que fazem parte da base curricular. Elas vão, com toda certeza, transformar muito o nosso futuro, né? Porque aí as crianças vão conseguir trabalhar em equipe.
Eu não sei como é que foi a sua, né? Mas assim, eu nunca trabalhei em equipe até eu me formar e ter uma equipe. E aí depois você não sabe o que fazer com aquelas pessoas. Sim, acho que a gente assim, é de uma época que trabalho em grupo tinha sempre um que fazia, né? E também era muito pouco, assim. Acho que hoje tem muito mais coisas interdisciplinares, mas é tudo sozinho. Você faz prova sozinho, tudo depende de você. Sim. Até você, né, ensino médio, graduação e tudo. E aí, de repente, como eu me formei primeiro tenente, eu já era chefe de muita gente, começando no primeiro dia de trabalho. Sim. Então, eu tinha uma equipe de 27 pessoas. Mas não é uma coisa para a qual a gente foi preparado. Não é só a questão interpessoal, liderança, mas assim, como organizar o trabalho de outras pessoas. E aí foi quando eu comecei a estudar mais ainda gestão de projetos. Eu já tinha um pouco de gestão de projetos que faz parte da graduação, mas eu fui estudar mais isso como uma forma de organizar aquelas pessoas para a gente ter o melhor trabalho possível. Porque senão você tem lá 10 pessoas, mas quem faz o quê? Qual que é a sequência? Enfim. Então, essa organização de projetos, eu acredito que ela vai ajudar todo profissional de qualquer área. Sim, é verdade. Você estava falando, né? A gente, antes aqui de começar, né? A gente estava falando dos filhos, né? Eu tenho 2, você tem 3. E você já está percebendo essa aplicação? Porque você falou de habilidades socioemocionais. Eu tenho visto a minha filha mais velha já estudando isso. Né? Tendo que liderar algumas coisas na escola e eles se trocam, né? Então tem hora que ela é liderada também por outras pessoas. Você tem observado isso na educação dos seus filhos? Eu acho que a educação melhorou bastante e isso é o que transforma o país, né? Com certeza. Nós estamos um pouco atrasados nas questões de matemática e tecnologia, que eu acho que ajudaria bastante se a gente acelerasse isso no ensino médio, mas pelo menos essa parte de habilidades comportamentais, onde reconhecer sentimentos, inteligência emocional, até aquelas atividades na escola de prevenção ou combate ao bullying. Isso é muito importante porque você precisa formar uma pessoa, não apenas intelectualmente, mas a parte de comportamento, ética, o autoconhecimento. É integral, né? Exatamente. Mas eu acho que hoje melhorou bastante. Talvez ainda vai levar algumas décadas para isso chegar ao mercado de trabalho, de maneira que a gente tenha pessoas que se conhecem melhor em termos de habilidades interpessoais, mas também que tem uma capacidade de trabalhar em projetos multidisciplinares. Você acha que é uma tendência essa questão das organizações trabalhar em gestão de projetos? Porque a gente estava falando sobre isso, né? Essa nova mão de obra vai chegar no mercado de trabalho já tendo alguma base, né? E as organizações, como é que você está vendo? Você está vendo que elas estão se projetizando mais? Quais são esses desafios para as organizações também? É mais fácil você ter uma organização projetizada do que hierárquica, no final das contas. O que a gente tinha, vamos dizer, no passado, era um problema tecnológico. Por exemplo, como você não tinha sistemas em tempo real, a gente fazia todo um planejamento, aí ia para outro nível, porque você não tinha informações em tempo real. Então, se você pegar uma fábrica 100 anos atrás, você não conseguia ver o estoque. Passava um mês, aí você juntava tudo e ia lá contar o que tinha. Meus pais trabalharam no Banco do Brasil, por exemplo, e tinha, acho que os 3 últimos dias do banco, fechava o banco no mês, para eles poderem fazer as contas internamente. Assim, não é nem tanto tempo, enfim, década de 80, 90, aí você pegava um papelzinho lá, Estela, quanto que ela tem, faz a conta, e aí agora você tem um tanto a mais no outro mês ali de juros. E hoje você entra aí no seu aplicativo, você compra ações e você já vê em tempo real que aumentou, que diminuiu, ou você faz um Pix e a pessoa recebe lá rapidamente. Então o nosso arsenal de tecnologias, ele se acelerou muito, o que facilita a vida das organizações para que elas sejam mais projetizadas. Porque a gente consegue ter essas unidades, times menores trabalhando. Então, por exemplo, o time de marketing seu talvez esteja subdividido em várias áreas. Então tem alguém que cuida de social media, eles se organizam no calendário e seguem um editorial. Tem alguém que cuida dos eventos, cria o seu calendário, segue um editorial, assim por diante. Com essas ilhas, ou se a gente puder chamar ali de unidades independentes, que são os projetos. E as empresas estão muito fazendo isso, porque no final das contas não é nem só a flexibilidade e a velocidade, mas também as pessoas trabalham melhor em grupos menores.
que é outra One coisa. Pizza Team, né? Assim, é o time ali que divide uma pizza, né? Mas, para finalizar, assim, isso acaba também colocando um desafio, né? Se as pessoas estão em ilhas, também, no fim das contas, como integrar. Aí vem o portfólio. Porque a gestão de projetos, ela tem os projetos individuais, que é construir uma coisa. Então, tipo, vou fazer, por exemplo, essa taça aqui. Eu tenho programas, que são coisas interdependentes, e aí que eu tenho que gerenciar elas de uma maneira coordenada para eu ter os resultados. E eu tenho portfólios, que aí são todos os conjuntos de investimentos e de projetos que levam você a um objetivo estratégico. Então, por exemplo, né, se você tem na sua organização um portfólio de inovação, aí você vai colocar um tanto de dinheiro e você vai colocar quais são os indicadores. Quero gerar mais patentes, novos produtos, enfim, alguns indicadores lá. Os projetos que vão fazer isso, eles têm que estar correlacionados e levar para aquele objetivo. Eu não vou poder fazer, por exemplo, sei lá, um copo de vidro porque não tem nada a ver com inovação, com patente. E ele sai daquele portfólio. Então, essa seleção e priorização do portfólio, ou esse balanceamento, é o desdobramento da estratégia com critérios para eu selecionar os projetos que entram naquele grupinho chamado de portfólio. Eu posso ter um portfólio, por exemplo, de marketing. Posso ter um portfólio de TI. Aí lá estão todos os meus projetos de TI e interrelacionados. Então, isso vai trazer não apenas a independência do projeto e a flexibilidade dele, mas vai trazer uma coerência entre eles, que é o que a gente chama de governança em projeto e portfólio. Porque, embora independente, mas ele está ligado a alguma coisa, sabe? Tem uma lógica. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Trentin, mensagem final que você queria deixar aí para o pessoal que ama essa área de gestão de projetos. O que é tendência? O que vem por aí? O que você queria, enfim, né, destacar para a gente finalizar aqui? Vamos lá. A gente tem duas grandes tendências, Stella. A primeira é o uso da tecnologia massivo em gestão de projetos. Sim. A inteligência artificial na gestão de projetos, gerar documentos, dashboards, indicadores, dispositivos inteligentes. Tem que estar antenado. Tem que estar, porque já é uma realidade atual e é um ganho de competitividade muito grande. Você vai, assim, economizar muitas horas, conseguir executar mais projetos em menos tempo. Então tem que aprender essa parte de tecnologia. E a outra coisa são as metodologias ágeis e híbridas, que você tinha perguntado antes também. Então, cada vez mais a gente tem a gestão de projetos indo para áreas não técnicas e, vamos dizer, menos complexas tecnicamente. Então, você tem que construir um avião, por exemplo, tudo bem, tem 20 mil folhas de documentação, requisitos e tudo mais, precisa de uma estrutura pesada mesmo de gerenciamento de projetos. Mas a maior parte dos nossos projetos não. Então, toda pessoa deveria, pelo menos, aprender a gestão ágil de projetos. Porque aí você tem uma forma de organizar a sua equipe, gestão visual do trabalho, hierarquia de entregas, um roadmap do que a gente vai entregar, isso de uma maneira organizada. Então essas duas coisas, com toda certeza, são um diferencial competitivo para quem trabalha na área ou quer trabalhar na área e para as empresas. O uso da tecnologia e a agilidade ou abordagens híbridas. Então, você que está assistindo aí a gente, fique antenado nas metodologias ágeis, nas novas tecnologias e aplique, né, Trentin? É isso aí. Experimente também. Muito obrigada, Trentin. Eu que agradeço, um prazer. Gente, obrigada para você que assistiu a gente, obrigada pela companhia e fique ligado aqui no nosso canal do YouTube. Clique aí, ative as notificações e a gente vai ter muito papo legal como esse aqui. Espero vocês no próximo. Até lá!